Para aprender o meu nome, escreveu a genial Cecília Meirelles. E em contrapartida, Clarice Lispector nos provoca com a seguinte frase: até que me seja enfim revelado que a vida em mim não tem o meu nome. Que contraste fascinante para começar, não é? Construir e desconstruir sistemas de identidade. Esta análise visual constrói uma jornada profunda pela literatura brasileira para entender como a identidade feminina foi moldada, literalmente tijolo por tijolo, através de palavras de quem bateu o pé e se recusou a aceitar o silêncio. Iniciando esta exploração, a nossa metáfora central é bem clara. Dá para enxergar 5 autoras fundamentais, não apenas como grandes escritoras, mas como verdadeiras arquitetas. Maria José Dupré, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Clarice Lispector e Conceição Evaristo. Cada uma delas desempenhou um papel vital em erguer a moderna identidade feminina no Brasil. E o mais impressionante, elas construíram isso a partir de um silêncio histórico avassalador. O nosso roteiro de hoje vai passar de forma bem dinâmica por 6 camadas. Rompendo o silêncio histórico, o espaço doméstico, o existencialismo feminino, o cotidiano e o corpo, a desconstrução da identidade e, para fechar com chave de ouro, escrevivência e resistência. Capítulo 1. Rompendo o silêncio histórico, de objetos a sujeitos. Para a gente entender a grandeza do que essas arquitetas construíram, é preciso olhar para o terreno baldio de onde elas partiram. No Brasil colonial e ao longo de todo o século XIX, as vozes das mulheres foram amplamente suprimidas. Relatos de viajantes europeus daquela época, como Debré e Agassiz, retratavam a mulher branca confinada à ignorância e à reclusão doméstica, enquanto a mulher negra era submetida a um regime terrível de desumanização e escravidão. Mas aí, a mudança no cenário é drástica. De um lado, aquela perspectiva masculina do século XIX que via as mulheres quase como objetos domésticos silenciosos. Do outro, a realidade revolucionária do século XX. Mulheres assumindo autoria e se tornando sujeitos ativos. O domínio da narrativa finalmente muda de mãos, passando daqueles que apenas observavam para as próprias mulheres, que começam a escrever suas próprias histórias. Ponto 2. Um espaço doméstico. Maria José Dupré. Bom, até meados do século XX, o espaço da casa era frequentemente visto como uma grande limitação. Mas a nossa primeira arquiteta literária, Maria José Dupré, chega e reconfigura completamente o lar. A icônica personagem Dona Lola, do romance Éramos Seis, uma obra com um impacto tão gigantesco que marcou gerações inteiras em várias adaptações para a televisão, simplesmente eleva a vida doméstica. A narrativa acompanha as lutas dessa dona de casa ao longo de 30 anos, navegando por aquelas imensas transformações sociais do Brasil entre as décadas de 20 e 40. O pulo do gato aqui é a validação da experiência da dona de casa. O drama doméstico não é mais uma questão menor. Ele se torna um pilar fundamental da construção da identidade literária. Camada 3. O existencialismo feminino. Cecília Meirelles. Se a base de tudo foi construída no espaço físico da casa, Cecília Meirelles vem e eleva a arquitetura lá para o reino da mente. O existencialismo tradicional muitas vezes acaba ignorando questões de gênero, mas na poesia da Meirelles a gente encontra algo absurdamente único. O existencialismo feminino surge aqui como uma consciência muito aguda da finitude e da fragilidade humana. É algo profundamente ligado à introspecção, à hesitação e, por incrível que pareça, à espera. A poesia revela um eu lírico que observa o tempo passar de forma aparentemente passiva, mas, na verdade, o ato de refletir tão profundamente sobre a própria existência converte essa espera em uma postura filosófica intensamente ativa. É a mente feminina, de fato, tomando posse de si mesma no mundo. 4. O cotidiano e o corpo. Adélia Prado. Agora, se o existencialismo lidou com a finitude e a mente, a obra da Adélia Prado reivindica de uma forma inesquecível o mundo físico e a vida diária. Só para você ter uma ideia do peso, quando o célebre poeta Carlos Drummond de Andrade leu os originais da Prado, ele declarou na hora que ali nasceu uma voz extraordinária, o que impulsionou demais o lançamento do aclamado livro Bagagem. E, de fato, aquele estereótipo puro e submisso de rainha do lar é completamente estilhaçado. A mulher, na poética dela, é múltipla. É mãe, é esposa, dona de casa, escritora, mas acima de absolutamente tudo, é fêmea. Ela encontra uma poesia super profunda em momentos simples e prosaicos, tipo varrer a casa ou coar um café. Mas o grande avanço mesmo é a rejeição da domesticação estrita do corpo, reivindicando abertamente a sensualidade e o desejo feminino. Um verdadeiro marco. 5. A desconstrução da identidade. Clarice Lispector. Então, com o lar, a mente e o corpo já bem estabelecidos, a gente chega a um ponto de ruptura revolucionário.
A obra não constrói mais adicionando camadas, mas sim escavando até o vazio psicológico, indo explorar as fronteiras extremas do ser. E é simplesmente impossível falar sobre essa desconstrução extrema sem olhar para a Macabeia, a protagonista inesquecível de A Hora da Estrela. Ela vive à margem, na mais absoluta miséria no Rio de Janeiro, se alimentando literalmente de sucata cultural, sonhando em beber Coca-Cola, comendo cachorro-quente e pregando fotos da Marilyn Monroe na parede. A Clarice Lispector usa essa personagem para atingir o limite exato de onde uma mulher pode ser despojada de tudo e ainda assim existir no mundo. É a nulidade da identidade revelando a crueza da condição humana direto na veia. Mas, chegando nesse ponto da nossa exploração, uma pergunta vital e inescapável precisa ser feita. Diante de uma estrutura tão rica, lá do Lar da Dupré até o vazio da Lispector, de quem eram as vozes que ainda faltavam? Qual pilar essencial ainda estava completamente invisibilizado nessa narrativa literária dominante? E aí entra o ponto 6, escrevivência e resistência, Conceição Evaristo. A resposta para essa enorme lacuna histórica nos traz a figura monumental de Conceição Evaristo. A literatura brasileira foi, historicamente, dominada por vozes brancas, deixando um silêncio ensurdecedor sobre as subjetividades das mulheres negras. A Evaristo chega exatamente para colocar as perspectivas marginais, ancestrais e raciais no centro absoluto do palco literário. E aqui entra um conceito absurdamente transformador, a escrevivência. Cunhado pela própria autora, isso não é apenas um estilo literário, é um verdadeiro ato político. É a prática de narrar a história a partir da memória do corpo negro, da experiência vivida e da ancestralidade. Isso rompe diretamente com aquela hegemonia que ditava quem podia ou não escrever e se torna um ato vital de resistência e de cura. E olha que incrível, a obra da Evaristo funciona como uma verdadeira chave mestra. As personagens dela não são mais estereótipos ou figuras secundárias, que era algo infelizmente muito comum nos retratos interiores. Elas se tornam protagonistas complexas, centrais, que resistem a séculos de opressão sistêmica. É a abertura inegável para narrativas afro-brasileiras autênticas, onde a dor é sim reconhecida, mas a força e a dignidade são rigorosamente celebradas e exaltadas. Então, essa é a grande síntese da tapeçaria arquitetônica que a gente acabou de analisar. Partindo de objetos silenciados lá no século XIX, essa jornada inteira nos levou até a formação de sujeitos incrivelmente complexos. Vamos relembrar rapidinho? Maria José Dupré legitimou o lar. Cecília Meirelles mapeou a mente através do existencialismo feminino. Adélia Prado libertou o corpo e o cotidiano. Clarice Lispector desafiou o próprio conceito de identidade rumo ao vazio. E Conceição Evaristo enraizou tudo isso na ancestralidade e na resistência da mulher negra através da escrevivência. Juntas, domínio por domínio, elas simplesmente estruturaram a identidade da mulher brasileira na literatura. E para finalizar, deixo aqui uma provocação para a gente pensar. As palavras dessas autoras não ficaram presas no passado, elas reformularam totalmente a nossa realidade atual. Pensando nos livros, nas narrativas e nas mídias que consumimos diariamente, como a literatura continua, hoje, a moldar a arquitetura da identidade pessoal na nossa sociedade. A fundação já foi muito bem construída por essas 5 vozes fenomenais, mas a expansão deste edifício literário ainda está acontecendo. Que o questionamento sobre as narrativas ao nosso redor seja sempre uma constante na nossa vida.